Miriam. E todos estamos escutando bem, tá tudo certo, podemos dar seguimento aqui no nosso bate-papo. Então, assim, seguindo aqui a nossa programação de sempre estar trazendo para vocês assuntos que são do interesse de vocês, assuntos que são relevantes, especialmente para quem está chegando agora, para quem vai ter os primeiros contatos com esta questão do livro caixa, do carnê-leão, das despesas, o que é dedutível, o que não é dedutível, com o que eu preciso me preocupar, com o que eu não preciso me preocupar, né? Mas tenho que dar uma atenção. Então, para começar a falar disso, e eu também quero falar e já dizer para vocês, né, que nós estamos nos aproximando do imposto de renda. Então, gostaria de falar com todos que estão nessa live que chegou o momento da gente já começar a pensar no que nós tivemos o ano passado, a nossa variação patrimonial, carro que eu vendi, apartamento, os valores em bancos, as aplicações, tudo isso já é necessário que a gente vá dando uma atenção e a gente vá já fazendo uma separação dessas despesas e desses investimentos para que a gente consiga ter sucesso, né, o mais rápido possível no preenchimento do imposto de renda. É necessário que nós, aqui da LAI, que daremos todo esse apoio para vocês, a gente tenha conhecimento de tudo o que aconteceu neste período do ano passado, relacionado a essas despesas, essas evoluções patrimoniais. Digo isso porque tem uma inovação esse ano, que a Receita Federal ela vai começar a cruzar dados do PIX desde quando ele foi implantado. Então, nesse sentido, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque o PIX, a partir desse ano, ele começa a ser fiscalizado e é mais uma continha que nós temos que fazer, porque aquilo que eu recebi em PIX ou que eu passei de PIX, né, nós vamos ter que fazer essa conta para ver se ela fecha com as minhas receitas tributáveis dentro do ano de 2022. Então, é uma inovação, é algo que nós temos que prestar um pouquinho de atenção nesse ano. Mas o que é o livro caixa? Por que eu tenho que fazer o livro caixa? O livro caixa é obrigatório, está previsto no regulamento do imposto de renda, decreto 9.580. Esta previsão legal é para todos, são tributáveis os rendimentos do trabalho assalariado, né? E lá, no artigo 38, ele começa falando isso, no inciso 4º, emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliões, notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelo erário. O que nós queremos dizer com isso? O que nós estamos dizendo com isso, né? O decreto do imposto de renda, o regulamento do imposto de renda está dizendo com isso, que todos aqueles que receberam rendimentos, especialmente falando do nosso caso concreto aqui dos notários, estão obrigados a fazer o livro caixa. E o que eu tenho que colocar no livro caixa? Todos os rendimentos que eu obtive, rendimentos tributáveis, que eu obtive dentro do, do mês, do determinado mês. E, logicamente, nós vamos fechar isso para o ano. O livro caixa vai só aos rendimentos? Não. Ele vai aos rendimentos e também ele computa todas as despesas. Veja, aqui no livro caixa, a gente precisa prestar um pouquinho de atenção, porque ele não vai só às despesas dedutíveis. Este livro caixa fiscal, esse livro caixa exigível pela Receita Federal, ele é um livro caixa que todas as despesas, aquelas dedutíveis e aquelas indedutíveis, devem estar registradas nesse livro caixa. Veja, o livro caixa
Quando eu for preencher o Carnê-Leão, e depois nós vamos entrar aqui na parte do Carnê-Leão, o que é o Carnê-Leão e o que eu devo informar no Carnê-Leão, é uma outra, é um desdobramento do meu livro caixa. Mas o livro caixa, eu estou obrigado, legalmente obrigado, então eu preciso colocar nesse livro caixa todas as minhas receitas e todas as minhas despesas. Aqui, então, novamente reforçando, eu não preciso ter o cuidado de saber se essa despesa é dedutível ou é indedutível. Ele é apenas um registro. Bom, dito isso, né, algumas pessoas às vezes perguntam, Evandro, tem um livro lá da Corregedoria, que é o livro diário auxiliar, é o livro diário lá do cartório, é o livro... Este livro não é o livro caixa oficial que deve ser apresentado para a Receita Federal. Mas eu estou obrigado, eu tenho que tomar esse cuidado diariamente na minha serventia. Você tem que tomar o cuidado de passar para a LAI, de passar para o nosso time que atende vocês, enfim, todas as despesas que aconteceram. Eu estou em um determinado município que a coisa mais difícil do mundo é eu conseguir nota fiscal. O ideal é que eu conseguisse nota fiscal de todas as despesas. Se eu não consigo nota fiscal, pelo menos o recibo eu tenho que conseguir, eu tenho que ter esse recibo e a contabilidade de vocês, nós, no caso aqui da LAI, temos que ter acesso a essa documentação para que nós possamos fazer este livro caixa, que é um livro caixa fiscal, é um livro caixa tributário. Eu tenho dito em todas as palestras, em todas as conversas que eu tenho feito, sobre a contabilidade para cartórios. Algumas pessoas me perguntam, cartório está obrigado a fazer contabilidade? Não, não existe uma obrigação legal, mas existe uma obrigação que nós podemos tratá-la como uma obrigação gerencial. É, Devido a vários desdobramentos da legislação, devido a vários entendimentos, e depois nós vamos entrar aqui em algumas questões de solução de consulta, a contabilidade pode ser o amparo de vocês quando e se por acaso for necessário que a gente defenda uma determinada operação que é feita no cartório. Posso chegar nessa situação? Pode. Por quê? Porque o entendimento, por exemplo, da solução de consulta 94 faz uma confusão muito grande sobre o que é receita tributável e sobre o que é repasse, ou seja, valores de terceiros que eventualmente acabam passando pela conta de vocês, mas são especificamente repasses. Se nós formos pegar esta solução de consulta de julho de 2020, ela vai tratar que esses recebimentos deveriam ser tributáveis no mês que entrou e depois no mês seguinte deveria ser dedutível. Então, falado do livro caixa, que nós temos que registrar por ele todas as receitas e todas as despesas, nós entraremos agora na fase do carnê-leão. O que é o carnê-leão? O carnê-leão é um carnê, exatamente um carnê. Ele funciona como um carnê. Porque nós, né, vocês, no caso, né, que são aí delegatários, são oficiais de cartório, os que já são, os que estão chegando agora, precisam perceber que vocês precisam, né, por determinação legal, recolher o imposto de renda mensal. Posso recolher tudo na minha declaração de imposto de renda? Não. O carnê-leão é mensal e é exigível na totalidade do cálculo do imposto mensal. Ou seja, coisas que nós costumamos ver por aí. Eu devo pagar R$ 1.000 de imposto, mas esse mês eu só vou fazer um DARF e vou recolher 500. Depois eu recolho tudo na declaração de imposto de renda. Todos esses valores que não forem recolhidos mensalmente, depois eles serão exigíveis com juro e multa por parte da Receita Federal. Então, o que nós queremos dizer com a questão do carnê-leão? O carnê-leão, sim, ele tem que se observar a legislação tributária, e aqui nós vamos falar de
receitas, todas as receitas, e as despesas que são dedutíveis e as despesas que são indedutíveis. Porque no Carnê-Leão, que hoje ele é feito de maneira online, mensal, exigível na totalidade, eu preciso, algumas despesas eu não consigo colocar. Quais sejam estas despesas que também o regulamento do imposto de renda ele vai tratar lá no artigo 68, dizendo que o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho assalariado, inclusive os titulares de serviços notariais e de registro, os leiloeiros, poderão deduzir da receita decorrente do exercício da atividade, e aí ele traz um rol de despesas que eu poderia deduzir. Então, ele vai começar tratando da remuneração de terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários, ou seja, todos os terceiros que têm um vínculo empregatício ou agora, né, pela nova legislação trabalhista, que eu tenho algum terceiro sem vínculo, né, por contrato, existem algumas funções que eu posso contratar, eu poderia fazer essa dedução, e aí entra aqui no inciso segundo, né, os emolumentos pagos a terceiros, e aí a lei é muito extensa quando ela diz assim: as despesas de custeios pagas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. E aí depois ele começa a fazer algumas exclusões, né? E aí é que nós primeiro temos que fazer esta avaliação quando nós tratamos. Poxa vida, será que eu ter um computador na minha serventia, eu comprei um computador, comprei agora um servidor, comprei móveis, enfim, equipamentos para instalação. Esses móveis e equipamentos, esses computadores, eles são dedutíveis do meu imposto de renda? Pois é, a lei trata que a depreciação de instalação, máquinas, equipamento, as despesas, essas despesas, especialmente dos bens que têm uma durabilidade superior a 12 meses, a Receita Federal entende como indedutíveis, entende que nós estamos tratando aqui de investimento e não de despesas de custeio. Nós aqui da LAI temos um posicionamento diferente, não recomendamos que vocês façam deduções, né, de valores e que a lei, em um primeiro passo, não permite, mas nós, no decorrer do tempo, faremos, como temos para alguns clientes já, um pedido separado demonstrando que estas receitas, essas despesas compõem esta situação da manutenção da receita, da manutenção da atividade. Mas isso tem que ser feito em um processo separado, tem que ser pedido para a Receita, esperado a avaliação, normalmente carece de alguma defesa, porque a Receita Federal tem um entendimento contrário. Sempre a Receita Federal vai encará-los da pior maneira e vai, infelizmente, fazer com que a tributação de vocês seja maior do que aquela do próprio entendimento de vocês sobre o que é dedutível e o que é indedutível. Nesse sentido, vocês precisam sempre contar com a nossa consultoria, né? Porque quem faz o carnê-leão de vocês também é a LAI, né? Nós trazemos para nós essa responsabilidade justamente porque, conhecendo o livro caixa de vocês, conhecendo todas as despesas que foram feitas, nós fazemos o carnê-leão com as despesas que são dedutíveis e que a lei, em um primeiro momento, trata como dedutível, e depois nós entramos no detalhe aqui do artigo 68, inciso 3º, as despesas e custeios pagas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Então, é muito amplo, é muito extenso, carece de um conhecimento tributário um pouco mais avançado para se ter este julgamento de dedutibilidade ou não. O que é que nós temos feito na maioria das vezes? A gente tem indicado para vocês
que vão fazer esses investimentos agora, fazer esses investimentos através de uma empresa que, na sequência, possa locar esses móveis para vocês, que vocês caminhem para a locação. Sempre no setor de vocês, a locação ela é dedutível, já um investimento não é. Então, se eu compro um computador em primeira mão, a dedutibilidade dele eu vou ter que discutir. Mas se eu loco, não tem discussão nenhuma. De pronto, essa despesa é uma despesa dedutível. Então, sobre a questão das dúvidas que nós temos recebido no escritório e da angústia de muitos de vocês com relação a essas despesas, é importante vocês saberem que nós estamos lá fazendo esse julgamento para vocês, nós estamos lá fazendo essa análise para que vocês não façam a dedução de uma despesa que, pelo Carnê-Leão, não é possível, né? E que vocês também não deixem de aproveitar despesas que, mesmo por um processo apartado, possa trazer benefício tributário para vocês, tá? Então, acho que esse é um ponto de muita relevância nessa questão de livro caixa e carnê-leão. Bom, o carnê-leão é a primeira prestação de contas que eu faço para o fisco, ou seja, mês a mês eu estou apurando o meu imposto e estou recolhendo esse imposto de acordo com a legislação tributária em face da obrigatoriedade do carnê-leão. Depois eu vou fazer a minha declaração de imposto de renda. E a declaração de imposto de renda, também conhecida como declaração de ajuste anual, justamente ajuste, porque se eu fiz antecipações de pagamento de imposto, esses valores agora eu vou deduzir do meu recebimento anual, para que eu possa fazer esse ajuste exatamente do tributo, do imposto que eu preciso pagar naquele mês. E na declaração de imposto de renda, este ano, nós vamos recomendar, né, porque você pode fazer uma doação de até 6% do seu imposto de renda para projetos sociais. A LAI apoia o Hospital do Amor, que é um hospital voltado para tratamento de câncer, né? E nós apoiamos esse projeto, então a gente sempre indica vocês que o imposto devido, vocês já deveriam pagar esse imposto para o fisco mesmo, que vocês possam então fazer essa destinação, nós faremos, né, para todos os que concordarem, essa destinação direto para esse projeto social que é o Hospital do Amor, né? Bom, a live, esse momento que nós temos aqui, não é um momento que eu gosto de transformar ele num monólogo aqui, eu falando bastante sobre livro caixa, sobre o Carnê-Leão, sobre despesas dedutíveis e indedutíveis, sobre possibilidade de vocês fazerem locação, mas eu acredito que vocês, obviamente, devam ter várias dúvidas com relação a isso. Então, para que eu não faça uma conversa muito extensa, né, e às vezes não consiga responder dúvidas de vocês, eu já quero abrir nesse momento para que, se vocês eventualmente tiverem alguma dúvida, a partir dessa introdução que nós fizemos, a gente possa avançar e respondendo essas dúvidas dentro da legislação e como isso deve se comportar. Então, nesse momento aqui, eu já gostaria de abrir, caso alguém tenha alguma dúvida e queira fazer alguma pergunta.
Pessoal, me perdoe, tive um problema de internet aqui, caiu, mas já voltei aqui. Deixa eu dar uma olhada, ver se teve alguma pergunta aqui. Tivemos uma estabilidade aqui e caiu tudo. Como eu falei para vocês, estou meio improvisado aqui e a internet aqui está dando vários problemas. Mas vamos tentar ver se a gente consegue levar esse nosso bate-papo aqui e, e ver aqui, né, nesse caso, se nós temos alguma pergunta de vocês. Bom, pelo jeito aqui, ninguém tem muita dúvida, né, com essa relação de livro-caixa e de Carnê-Leão, embora a gente tenha sido bastante demandado com isso nessa semana. Gostaria também de dizer para vocês que o escritório, sempre que vocês tiverem dúvidas, a gente está lá para ajudá-los. Vocês sabem que são situações que nós fazemos, né? E sobre a dedutibilidade, basicamente, nós paramos nessa questão do custeio. Praticamente tudo aquilo que é necessário à percepção da receita, à manutenção da fonte pagadora, é dedutível do imposto de renda. Fora isso, dúvidas deverão ser analisadas caso a caso aqui pela especialidade. Outra coisa muito importante de dizer para vocês aqui, dando uma sequência, é a questão das contas bancárias. Pessoal, é muito importante que vocês entendam que vocês são tributariamente e pela própria constituição da função de vocês, vocês são pessoas físicas, tanto que vocês estão é, tanto que vocês estão obrigados ao livro caixa e ao Carnê-Leão. Então, vocês não podem, por exemplo, tomar empréstimos, usar cartão, maquineta, toda essa situação pela pessoa jurídica lá, pelo CNPJ de vocês. Como é de conhecimento, o CNPJ ele não tem esta função, ele não tem esta este formato jurídico, pois ele não pode participar de polo passivo em nenhum processo, né? Justamente porque ele é o cartório, ele é do cartório, e o cartório pertence ao TJ, cujo vocês receberam delegação. Então, para que vocês toquem esta atividade deve ser feita todas pelo CPF de vocês. Com relação ao depósito prévio, é previsto, né, no Código de Normas que vocês tenham uma conta, que é uma conta que deve ser apensa a esta conta principal de vocês, e esta conta, sim, movimentar o depósito prévio. Essa conta, o TJ do Paraná prevê que deve ser feito na pessoa jurídica, embora o nosso entendimento é que há uma confusão nesse caso, porque o CNPJ não alcança essa personalidade jurídica. Mas
tem previsão, o TJ está dizendo que deve ser feito dessa forma, então é uma conta para o depósito prévio. Aqui na contabilidade, nós temos que separar muito bem esse depósito prévio, porque, como já dito para vocês, esta solução de consulta COSIT 94 trata, inclusive, o depósito prévio como receita daquele mês e dedutibilidade no mês seguinte. Isso traz uma confusão muito grande se a gente não tiver um acompanhamento mais próximo, mais aprimorado, em razão de que, de repente, vocês podem tributar sobre valores que não são tributáveis. Uma outra dúvida que o pessoal tem demandado bastante no escritório é a questão da LGPD. Eu estou finalizando, tá, no nosso marketing lá, uma cartilha. Eu vou publicar no nosso grupo essa cartilha para todos vocês. E vamos marcar também um bate-papo sobre LGPD para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês e possa mostrar para vocês qual é o trabalho que a LAI também faz com relação à LGPD. Bom, pessoal, como essa live, né, é uma live que ela tem o objetivo de tirar a dúvida de vocês, de ser mais um bate-papo do que um monólogo aqui, a gente poderia entrar num rol de despesas dedutíveis e indedutíveis, mas essa conversa é muito grande, né? E vocês nos contratam para que nós façamos essa esse trabalho para vocês, para que a gente faça como é que eu vou dizer, esse julgamento, né, sobre as despesas dedutíveis e indedutíveis. Talvez por isso não tenha tantas perguntas aí e algumas pessoas não puderam participar da live. A live é importante que vocês participem, porque no final das contas, né, vocês podem fazer perguntas e tirar as dúvidas de maneira instantânea. Então, por isso que eu gosto muito desse formato de live. Porém, como eu disse aqui, né, para que a coisa fique mais dinâmica, é ideal que a gente sempre tenha aí as demandas de vocês. Eu vou dar mais um minutinho para que, se alguém tiver alguma pergunta, faça essa pergunta. E se nós não tivermos pergunta, eu agradeço aí a participação de todos, né? E podemos responder também caso a caso, no dia a dia, conforme elas forem aparecendo. Mas o principal é que vocês saibam que a LAI está fazendo todo esse julgamento para vocês. Então, sempre que houver uma dúvida, o que vocês precisam encaminhar para lá é o livro caixa com todas as receitas e com todas as despesas. O julgamento da dedutibilidade e indedutibilidade, qual que é a forma que eu devo fazer uma determinada contratação, isso vocês podem demandar no dia a dia, que nós vamos estar ali justamente para responder essas dúvidas de vocês. Então, vocês têm, né, por parte da LAI, aí tiveram o treinamento, né, sobre quem não teve ainda, vai ter o treinamento do Onvio, né, que é o portal que nós utilizamos para fazer esta comunicação de documentação entre nós. Tem uma pergunta aqui, se existe um dia certo do mês para que a gente passe o livro caixa para a LAI. Tem sim. O livro caixa, como ele é diário, ele é um livro diário. Todo dia você deve fazer esse livro caixa e deve fechar essas tuas despesas, né? Então, isso está por dentro do sistema de vocês até o dia 10 de cada mês, no máximo, é o ideal que vocês passem para lá o livro com todas as receitas e despesas. Doutora Lohane fez essa pergunta, né, doutora Lohane? É, Então, respondendo aqui a doutora Lohane, né, no máximo aí, né, se for possível até o dia 10, que nós tenhamos aí toda a informação dessas receitas e despesas para que a gente possa ter tempo, né,
de justamente fazer esse julgamento, de justamente fazer o preenchimento para vocês do Carnê-Leão. Não é só o Carnê-Leão, né, que entra aqui, mas também a questão do ISS, né? Então, os municípios aí que têm o recolhimento do ISS, nós temos que fechar o recolhimento desses impostos aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, doutora Flávia, tem como enviar no grupo uma lista de todas as despesas dedutíveis? Como eu disse, é muito amplo, muito amplo. Além de ser muito amplo, nós temos esse julgamento de que todas as despesas necessárias, né? E a lei é muito clara disso, o artigo 68, é, é o artigo 68 do decreto 9.580, né? O regulamento do imposto de renda, e ele é muito amplo nessa questão das despesas de custeio. Então, o ideal é que vocês nos mandem mesmo com tempo o livro caixa com todas as despesas. Quando for fazer uma despesa, for fazer uma contratação que isso gera dúvida, isso deve passar pela LAI. Vocês devem fazer esse questionamento antes de tomar essa despesa ou essa contratação, para que a gente possa dizer para vocês qual é a melhor forma de fazer isso para que vocês consigam atingir a dedutibilidade. O que eu posso fazer, o que nós podemos fazer é passar um rol, uma lista de despesas básicas, né, que vocês normalmente a gente encontra no dia a dia, que são dedutíveis. Isso a gente tem como fazer sim, doutora. Deixa eu ver aqui. Sim, quanto ao ISS, sim, doutora Isabela. Quanto ao ISS, vocês fazem essa parte também? Sim, nós fazemos toda a parte de ISS, todo o contato com o município, toda essa situação que envolve tributação, que envolve qualquer questão contábil, a LAI faz para vocês. Então, nesse momento, tem um momento aqui que tem um momento aqui que é a questão da finalização de todo o processo da própria prefeitura, né, de instaurar, né, todos os cadastros referente à serventia de vocês. Mas a LAI faz tudo isso e a partir disso, sim, vai fazer a apuração e vai encaminhar para vocês toda a questão do recolhimento do ISS. Doutora Francesca, faxina é dedutível? Sim, doutora, é dedutível. A faxina do cartório, ela é considerada dentro desse rol das despesas de custeio, tá? E ela é necessária à manutenção da fonte pagadora. Se não tiver a faxina, daqui a pouco a gente vai ter um problema grande aí, né, de recepcionar os nossos clientes no nosso cartório. Então, como é uma despesa necessária, é uma despesa de custeio, é uma despesa dedutível. Então, sim, faxina é dedutível, doutora Francesca. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Também da doutora Isabela. Acredito que pode um pouco do tema, mas o cálculo das horas extras, conforme o livro ponto, é calculado pela LAI? Sim, é calculado pela LAI, é calculado pelo nosso sistema, até porque tem uma regra própria dentro do RH para
qual é a forma de cálculo, né, e de tributação dessas horas. Então, sim, é calculado por nós, sim. Controle de banco de horas. Bom, se vocês fazem banco de horas, né, o ideal é que vocês informem o nosso RH que vocês fazem banco de horas para que a gente possa lançar lá no RH é, essas horas, vocês saberem quais são as horas, né, que cada funcionário tem e o tempo que ele vai ter para tirar essas horas aí do banco de horas. Então, nós podemos ajudá-los também com isso, basta que vocês informem isso lá para o nosso RH. Façam isso lá com a Roberta. Vocês têm que ter uma conversa muito próxima lá com ela sobre essas questões. Mas sim, a LAI, tudo o que envolve este tipo de situação do dia a dia, nós estamos preparados para atendê-los. Veja bem, um dos principais objetivos nossos, tá, é que vocês exerçam a função ao qual vocês tanto estudaram e estão chegando agora na serventia para executar, né? E toda essa outra situação que acontece, avaliação de despesa, lançamento no livro caixa próprio da Receita, despesas dedutíveis, despesas indedutíveis, se eu tive hora extra, se eu preciso fazer esse cálculo, tudo isso nós queremos que vocês deixem conosco, para que vocês tenham tranquilidade para exercer a função, né, como eu disse aqui, que vocês tanto estudaram para fazer a partir de agora, tá? Outra coisa que algumas pessoas têm comentado, têm falado conosco, do Hércules, né? Veja, nós fazemos para vários clientes de vários outros estados o preenchimento desse livro próprio e obrigatório. Mas não tem como a gente fazer esse preenchimento se vocês não nos franquearem, né, o acesso ao usuário e senha para que a gente possa entrar no Hércules e fazer. Mas eu acho muito, mas de extrema importância, que quem não passar esta senha para lá e ajudá-los a fazer essa parte também, é que antes de fazer o envio, mande todos os relatórios do Hércules para que a gente faça essa avaliação. Porque a Receita Federal, gente, ela vive de cruzamento de dados. E quando os dados que vocês colocam e informam no Justiça Aberta são divergentes dos dados que vocês informam no Carnê-Leão ou eventualmente na declaração do imposto de renda, isso pode dar um problema, né, de cruzamento de dados, e, enfim, vocês serem investigados. A partir de agora, vocês são tributariamente expostos. Então, pintou dúvida, não fiquem com a dúvida. Tragam essa dúvida para a gente, que com certeza um dos nossos consultores vai poder resolver esse problema para vocês. Mais alguma pergunta, mais alguma coisa que eu estou deixando passar? Então vamos lá. A gente vai enviar no grupo um rol de despesas que são dedutíveis. Eu vou dizer para vocês que são as despesas que são mais usuais, né? Aquelas que vocês mais vão se deparar, mas sempre façam esse julgamento sobre a manutenção da fonte pagadora, a geração da receita, né? Então, a lei trata dessa forma e basicamente tudo, né, que for para manutenção da fonte pagadora e que não seja uma despesa ou um investimento que vai ter uma durabilidade acima de 12 meses, é dedutível, sim, do Carnê-Leão e do imposto de renda de vocês. Busquem sempre que possível a locação. Por quê? Porque a locação não tem discussão de dedutibilidade. No mais, né, como eu vi aqui que não surgiram mais perguntas, eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer, vencer aqui algumas dúvidas que foram propostas. Mais uma vez, para quem está chegando agora, para quem não conhece direito a LAI, entender que nós estamos 100% à disposição de vocês e que sim, nós queremos que vocês se preocupem com o dia a dia de vocês. Essas questões técnicas, contábeis, jurídicas e o que vocês precisarem de apoio administrativo,
contem conosco. Contem comigo, todos acho que têm o meu telefone pessoal, e sempre que quiserem ter uma conversa um pouquinho mais extensa sobre determinado assunto, por favor, estou à disposição de vocês. Pode ser que num primeiro momento eu não consiga responder, a gente tem uma agenda também bem extensa, mas eu faço questão de retornar para todos e responder pessoalmente a dúvida de todos, né? Mesmo que não seja naquele momento, mas eu estou aqui para também prestar, né, esses esclarecimentos para vocês. Nós, sempre que possível, vamos marcar esses bate-papos. E eu sempre espero que todos vocês e que mais colegas de vocês participem e que vocês realmente venham com dúvidas, porque a dúvida de vocês é a dúvida, às vezes, de muitos outros, é a dúvida de vários colegas. E utilizem o grupo, esse grupo nosso ali de clientes da LAI, todos vocês estão ali, pintou dúvida, por favor, venham até esse grupo, coloquem a dúvida e a gente vai poder estar debatendo isso com vocês. Da minha parte, foi muito legal estar com vocês aqui nesse momento, foi muito bacana poder falar um pouco sobre livro caixa, sobre carnê-leão, sobre a declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda é muito importante que a gente já comece a pensar na declaração de imposto de renda. Então, dúvidas já vão demandando o Bruno, Rocha, Sheila, enfim, já vão levando isso lá para o escritório, para que a gente comece já a criar uma cultura de preparar os documentos para que a gente seja os primeiros aí a entregar a declaração dentro deste ano de 2023. Então, quero desejar uma boa noite a todos, uma boa terça-feira, uma ótima semana, um pré-carnaval aí para todo mundo e naquilo que precisarem, naquilo que tiverem dúvidas, estamos mais uma vez aqui ratificando que estamos à disposição de vocês. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima e até o próximo bate-papo.